Material antigo, né? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Pegue aí, né, o caderno de vocês, Vadimeco. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje aí. Então, nós paramos na aula passada, no item 15, né? Em que ele fala ali da ausência do reclamante, tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular algumas coisas que nós falamos na aula passada. Bom, falamos o seguinte, eu tenho que diferenciar a audiência inaugural da audiência de instrução e julgamento, tá? O que é audiência inaugural? É toda e qualquer audiência onde o juiz não colheu a contestação do reclamado. Então, a primeira audiência, se o juiz adiou sem colher contestação, a próxima audiência, que seria a segunda, também seria audiência inaugural, tá? Mas se o juiz já colheu a contestação e adiou o processo, essa audiência ela não é mais inaugural, ela é uma audiência de instrução, de continuação, tá? Então, relembrando, quando o empregado ele falta uma audiência inaugural, o que acontece com o processo que eu expliquei para vocês? O processo ele é arquivado. Quando o empregado ele falta uma audiência de prosseguimento, o processo não é mais arquivado. Quando a empresa ela falta a audiência inaugural, o preposto não comparece, ela sofre a revelia e confissão quanto à matéria de fato. Mas quando a empresa falta a audiência de prosseguimento de instrução processual, não temos mais a figura da revelia, tá? Então, você precisa entender isso. Então, vamos verificar o que diz o item 15 aqui para a gente, ó. Diz o seguinte: a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo, como eu falei para vocês. Ó. Então, contestado, a próxima audiência será uma audiência de instrução e julgamento. Contudo, ele pode sofrer a penalidade de confissão. O que significa isso? Ó, confissão, né, é uma penalidade que vai ser aplicada pelo juiz se ele não comparece para depor, né? Porque qual é para que você solicita, né, o depoimento das partes em juízo? Você solicita que as partes em juízo para poder pegar a confissão, seja ela espontânea, seja ela provocada, tá? Então, vamos lá. A ausência do reclamado, quando adiada a instrução após contestada a ação, como nós falamos, ó, não será decretado a revelia. Também ele pode sofrer a pena de confissão. Aonde que eu vou verificar se ele vai sofrer ou não pena de confissão? Tá, gente? Seguinte, ó. Bom, pena de confissão, ela está estipulada pela súmula 74 do TST. E nessa súmula de número 74, no item 1, tem uma informação muito importante para a prova de vocês e até mesmo para o dia a dia, para quem pensa advogar na área trabalhista. Por quê? O que nós aprendemos agora? Aprendemos que se a pessoa faltar audiência inaugural, o processo será arquivado. Se for o autor, será revelia, se for o réu. Mas se for uma audiência de prosseguimento, como eu falei, isso não vai acontecer, não vai ter arquivamento e muito menos vai ter a revelia, mas pode haver a pena de confissão. Então, Hamilton, quando é que eu sei que vai ter a penalidade de confissão? A súmula 74, no item 1, ela explica para a gente. Então, veja bem, o que ela diz aqui no item 1, ó. Aplica-se a pena de confissão, a parte que, aqui está o detalhe, ó, expressamente intimada com aquela cominação, não comparece à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Então, aqui tem duas informações importantes. Imagina que o juiz ele adia a audiência após contestada a ação. Ele fala assim, partes, advogados, a nossa próxima audiência será sexta-feira, agora, 9 horas da manhã. Se ele não colocar mais nada no termo de audiência, a parte que faltar não vai sofrer a penalidade de confissão. Por que não vai sofrer a penalidade de confissão? Porque, veja bem, a súmula exige que a penalidade esteja expressa na ata de audiência, tá? Então, vamos lá. Para ter a pena de confissão, o juiz tem que adiar, por exemplo, sexta-feira agora, 9 horas da manhã. Aí ele coloca lá, ó, a parte que faltar sofrerá pena de confissão. Aí está expressa
a penalidade na ata de audiência, conforme dispõe a súmula 74. Também não vai ter a pena de confissão, apesar de estar expresso na ata de audiência, se a parte já deu o depoimento dela. Tanto é verdade que é muito comum, quando o juiz adia o processo, onde ele já tomou o depoimento das partes, ele dispensar, né, a presença das partes. Ó, fica facultativo, se você não quiser vir mais, já está liberado, você já fez o seu depoimento. Então, essas são duas informações importantes na súmula de número 74, no item 1, tá? O item 2, ele também traz uma regrinha interessante para a gente, ó. Ele coloca lá, a prova pré-constituída. O que é a prova pré-constituída? Aqui está a confissão. Antes da confissão, tem uma prova. Então, isso é prova pré-constituída, a prova que existe antes de o juiz aplicar a confissão. Ó, nos autos, pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta. Então, veja bem, prova pré-constituída, que já existia no processo antes de o juiz aplicar a confissão, pode ser levada em confronto com essa confissão. Então, às vezes, a parte, né, reclamada sofre a pena de confissão, porque o preposto não foi na audiência depor, mas os documentos que ela juntou com a contestação, o advogado juntou com a contestação, eles vão elidir aquela pena de revelia. Então, imagina que o reclamante vem dizendo que nunca recebeu férias. Na contestação, o advogado contesta, dizendo que o reclamante recebeu sim férias, gozou direitinho as férias no prazo normal, e ele junta cartão de ponto para comprovar que o empregado estava de férias, ele junta lá comunicado de férias, recibo de pagamento. Então, veja, tem a confissão, porque não compareceu na audiência para depor, mas os documentos que já existiam antes dessa penalidade vão servir para confrontar essa penalidade. Então, não vai ter ali a confissão, tá? Ainda tem outra informação importante nesse item no item 2, ó, não implicando cerceamento de direitos de defesa, o indeferimento de provas posteriores pelo magistrado. Então, quando o magistrado indefere provas posteriores porque a parte está confessa, isso não é cerceamento de defesa. Tá? Então, muito cuidado com esses dois itens, o item 2 e o item 1, que apareceram na prova de vocês. Então, é interessante vocês colocarem aí no vadimeco de vocês uma observação para ler com calma esses dispositivos. Tá? Já o item 3, ele foi criado depois. Né? Esse item 3 foi acrescentado na súmula posteriormente. E ele diz o seguinte, ó, a vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Então, a parte, se o juiz quiser, que foi confessa, não pode mais produzir provas. Mas se o juiz tiver interesse na produção de provas, esse magistrado ele pode determinar a produção dessa prova, sim, que não tem nada de legal. Até porque o juiz sempre está em busca da verdade real. Então, se ele achar necessária a produção daquela prova, ele vai determinar, sim, que seja feito, né, a produção dessa prova. Então, cuidado com essa súmula. De novo, o item 1 e o item 2 já apareceram na prova de vocês, tá? Beleza? Então, fiquem atentos quanto a isso. Vamos ao item 17, ó. Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se do evento, desculpa, o ocorrido constar no livro de registro. Então, veja bem o que eu estou falando para vocês. Lá atrás, né, na aula passada, no finalzinho da aula, nós vimos que não existe tolerância de horário para as partes comparecerem à audiência. Significa dizer o quê? Que no horário marcado, tanto o reclamante quanto o reclamado devem estar presentes às suas audiências, tá? Não tem tolerância alguma de horário. Se o reclamante não estiver presente, o processo será arquivado. Se o reclamado não estiver presente, ou se o seu preposto não estiver presente, vai ter a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, tá? Veja bem, mas o juiz, a lei deu ao juiz uma tolerância de 15 minutos para ele chegar na vara. Então, vamos lá na seguinte situação hipotética. Imagina que a audiência, tá? Ela era de 8h15.
Já são 8h35 e o juiz não compareceu na vara ainda para instruir o teu processo. Então, já se passaram mais de 20 minutos e o juiz não está presente. Aí, o que acontece? O advogado ou a parte que está presente naquela audiência pode se dirigir à secretaria da vara e solicitar lá, né, o documento que eles estão presentes e o juiz está ausente. Isso vai constar na ata, né, do livro de registro de audiência e o processo será adiado para uma nova data. Então, é isso que diz o parágrafo 1º do artigo 15 da CLT. Só que o item 18, tá, é uma novidade recente, de 2013 agora. Então, quem não tem uma CLT atualizada não vai ter esse parágrafo 2º nem um parágrafo 3º. E diz o seguinte, ó, se até 30 minutos após a hora marcada, a audiência injustificadamente não houver sido iniciada, as partes e advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo ocorrido constar do livro de registro de audiência. Qual é a novidade agora nesse parágrafo 2º? É que, se o juiz estiver presente na vara e já está atrasada a audiência, né, daquela parte, daquele advogado, por mais de 30 minutos, e veja bem o que ele fala, ó, sem motivo justificado. Então, sem motivo justificado, injustificadamente. O advogado pode solicitar, sim, o adiamento do processo, até mesmo as partes podem solicitar. Mas veja bem, imaginem que o juiz está lá sem fazer nada. Porque se o juiz estiver trabalhando, instruindo outro processo, você não pode se ausentar, porque o atraso é justificável. Ele está instruindo um outro processo. Ele está trabalhando em um outro processo. Tá? Veja bem, criou-se também o parágrafo 3º, que ele diz o seguinte, ó, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes. Então, o que significa isso, meus amigos e minhas amigas que estão presentes aqui na nossa segunda aula? Significa o seguinte, primeiro ponto, no 815, se o teu processo está atrasado mais de 15 minutos, mas o juiz não está na vara para trabalhar, você pode solicitar o adiamento do processo e se retirar da sala, né, dali da secretaria, onde vai ter a audiência. 2, tá? 2. Se o processo já está atrasado, ó, por mais de 30 minutos, o juiz está presente e o motivo é injustificado, você também pode se ausentar. E aí o juiz vai ter que adiar a audiência, isso vai constar no termo, né, do registro de audiência. Agora, veja bem, se o juiz está presente, mas está trabalhando em outro processo, não vai ser aplicado o parágrafo 2º, né, 2013 não, 2023, desculpa, não vai ser aplicado o parágrafo 2º do 815. Então, veja bem, eu, se fosse vocês, colocava uma estrelinha aí no 2000, né, no artigo 815, parágrafo 2º e 3º, porque pode aparecer na prova de vocês em decorrência de que é uma novidade. Tudo que é novidade vem em prova. Então, corrigindo aqui, não é 2013, me equivoquei, é 2023. Então, quem tiver uma CLT, né, que não seja de 2023 para frente, do segundo período, né, segundo semestre, provavelmente esses artigos, né, esses parágrafos não vão ter na CLT. Ok? Bom, partindo para o próximo item, que é o item 19. Olha o que ele diz, ó, aberta a audiência, o juiz ou o presidente vai propor a conciliação. Então, veja que quem nunca participou de uma audiência trabalhista, primeiro, vai ter o pregão das partes, segundo, o juiz vai dar bom dia para as partes, terceiro, ele vai falar, tem proposta de acordo, alguém trouxe uma proposta para a gente conciliar, por quê? A tentativa de conciliação, ela é obrigatória no processo trabalhista. Então, por isso que a audiência, ela também é obrigatória.
por mais que a matéria seja de direito, que o juiz não precisa de depoimento de partes ou testemunha, que o processo por si só resolve ali a instrução, né, por documentos ou com uma prova emprestada, tá? O juiz ele tem que abrir a audiência e perguntar se as partes têm proposta de conciliação. Isso é obrigatório, tá? Vejamos que, vamos imaginar que as partes elas têm uma proposta de conciliação, só que o valor é ínfimo que a empresa ofereceu. E o reclamante está, né, propenso a aceitar, porque está passando uma necessidade. Veja bem, se o valor for muito ruim, e o juiz sabendo que a empresa tem condições de pagar melhor, que está se aproveitando ali porque o empregado está em condições de vulnerabilidade, porque está sem receber, o juiz pode indeferir esse acordo. Por quê? Porque essa súmula também já veio na prova de vocês, ela diz que o juiz não está obrigado a homologar acordo. Isso é uma faculdade do juiz. E como é uma faculdade do juiz, ele não está obrigado, ele não está violando lei nenhuma. Como ele não está violando lei nenhuma, não tem direito líquido e certo. E, consequentemente, por não ter direito líquido e certo, não cabe o MS, é o mandado de segurança. Então, já veio na prova de vocês, perguntando se o juiz do trabalho era obrigado a homologar acordo. Não. Juiz do trabalho nenhum está obrigado a homologar acordo. Isso é uma faculdade. E se, porventura, ele não homologa esse acordo, não cabe MS, porque nós não temos direito líquido e certo nesse caso. Ok? Me digam aí se vocês têm alguma dúvida para a gente continuar no item 20 aí. Tudo certo? Todo mundo entendendo tudo? Ok? Então, vamos lá. Continuando, então, aqui. Então, vamos pular agora para o item 20, tá? Vamos lá para o item 20, ó. Caso tenha acordo, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Então, quando o juiz homologa um acordo judicial entre as partes, né, não cabe recurso, tá? Faz trânsito em julgado na hora. Então, veja bem, quando o juiz homologa o acordo, certo? Não cabe recurso pelas partes. Isso faz o trânsito em julgado na hora. O juiz homologa o acordo por sentença e encerrou o processo. Exceto para uma pessoa, chamado Previdência Social. E a Previdência Social, ela pode apresentar um recurso. E qual é o recurso que ela apresenta? Recurso ordinário, o RO. Qual é o prazo do RO? Prazo de 8 dias. Mas como a Previdência Social, né, o INSS, ele é uma autarquia federal, esse prazo ele é dobrado. Então, a pessoa vai ter 16 dias, que esses dias são contados em dias úteis. Então, cuidado com essa pegadinha de prova. Então, se perguntarem qual é o recurso que a Previdência Social pode apresentar de um acordo homologado pelo juiz no início do processo, você vai marcar o acordo, né, do início do processo, onde houve lá a conciliação, nos termos do artigo 846, é o recurso ordinário. Tá? E qual é o prazo que eu tenho para, né, recorrer de recurso ordinário se eu for a Previdência Social? O prazo do RO é de 8 dias, mas como a Previdência Social é uma autarquia e o prazo para a administração pública, né, na Justiça do Trabalho, recorrer é em dobro, segundo o Decreto-Lei 779, no artigo 1º, então o prazo dela vai para 16 dias. E aí, como esses dias, segundo o artigo 775 da CLT, né, são contados em dias úteis, ela vai ter, consequentemente, 16 dias úteis para recorrer desse acordo. O que a Previdência vem recorrer? Ela quer saber se o acordo foi bom para o empregado, se foi bom para a empresa? Não, não. Ela não quer nem saber disso. Ela só quer saber se o juiz tributou corretamente em cima do acordo, se o juiz determinou o recolhimento correto das contribuições previdenciárias. Se o juiz não fez correto, abre o direito para ela apresentar o recurso, que no caso é o recurso ordinário, em 16 dias, só para questionar a tributação. Beleza? Bom,
Parte não pode recorrer. Quem pode recorrer é a Previdência Social se o juiz errou na hora de homologar acordo à tributação devida. Tá? Contudo, segundo o TST, a parte pode apresentar uma ação rescisória para desconstituir esse acordo. Vamos lá. Mas já veio na prova de vocês que a resposta era que não cabia ação rescisória. Mas por que não cabia ação rescisória se o TST fala que cabe ação rescisória? Porque, veja bem, não é só o fato de o TST prever, né, que cabe ação rescisória. É que a ação rescisória, lá na CLT, está estipulado no artigo 836 da CLT. Que esse artigo 836, ele vai remeter ao Código de Processo Civil integral para ser, né, disciplinado a ação rescisória. E no CPC, a ação rescisória, ela está disciplinada no artigo 966 e seguinte do CPC. E o artigo 966, ele é um rol, olha lá, ó, rol fechado, taxativo, de cabimento da ação rescisória no processo. E na prova de vocês, não tinha, apesar de ser uma ação rescisória, e vocês tinham que marcar que não tinha cabimento, porque não estava enquadrado em nenhuma das hipóteses do 966, já que é um rol fechado, né, taxativo, eu não posso criar algo que não esteja ali. E, no caso, é o que acontece muito na justiça. O empregado fez um acordo, no dia seguinte comparece ao escritório jurídico do seu advogado e diz que não quer mais o acordo. E aí a prova perguntava, ó, diante dessa situação, qual é a medida judicial cabível? Quem só decorou que cabia ação rescisória foi lá e marcou a ação rescisória. Mas quem foi e lembrou da minha aula, sabendo que era rescisória, mas que a rescisória tem um rol taxativo lá no 966, e no rol taxativo não tem a possibilidade de você ajuizar uma ação rescisória por mero arrependimento de acordo homologado na justiça, então não cabe ação rescisória. Então, a resposta é que não cabe nenhum tipo de ação. Então, se liguem nisso. Hamilton, quais são as hipóteses do 966? Não lembro todas de cabeça, mas tem lá o juiz quando é corrupto, prevaricado, o juiz quando é incompetente absolutamente, o juiz quando é, salvo engano, impedido, né, de atuar no processo, quando temos prova nova, mas que ela é cronologicamente velha, tá? Então, tem uma série de situações, rol taxativo do 966. Como esse dispositivo pode aparecer tanto na prova de processo do trabalho, como já apareceu para vocês, e na prova de processo civil, eu aconselho que vocês façam uma leitura do 966. Mas aí, cuidado. Por que cuidado? Porque com a chegada do CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, né, o CPC vem dizendo que não cabe na Justiça do Trabalho mais ação rescisória, né, na ação do trabalho, não, na Justiça Geral, ação rescisória para desconstituir acordo. E a ação cabível, sim, nesse caso, é a ação anulatória. Tá? O STF, analisando um caso e já aplicando o novo CPC, também entendeu desta forma. Ou seja, entendeu que não cabe, né, mais ação rescisória e sim ação anulatória. Só que cuidado, por que eu tenho que ter cuidado? Porque a prova de vocês, a FGV, mesmo na vigência, né, do novo CPC, e mesmo depois da decisão do STF, considerou como certo a resposta ser ação rescisória. Então, já veio 2 vezes na prova de vocês esse tema. Uma era para você marcar que não caberia ação, porque não era uma das hipóteses. A outra era para você marcar que a ação cabível era ação rescisória. E agora, professor, como é que eu vou agir nesse caso? Você vai agir de acordo com a pergunta que ele vai te fazer. Se ele perguntar segundo o TST, você vai colocar ação rescisória. Se ele perguntar segundo o CPC ou segundo o STF, você vai colocar ação anulatória.
E se ele não colocar nada, só perguntar qual é a ação, aí tu coloca a ação rescisória, porque a súmula continua valendo no TST, né? E ainda não foi modificada por este órgão para se adequar de acordo com o novo CPC, e a prova de vocês, posterior, né, ao CPC, também cobrou como ação rescisória a resposta correta. Todo mundo entendeu isso aqui? Me deem um ok aí, que é para a gente continuar, por favor. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Item 21. Ó, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa oral. A defesa também poderá ser juntada em PDF-A, é o que todo mundo faz, junta a defesa em PDF. Só que numa prova recente de OAB primeira fase, ele perguntou qual era o prazo para você apresentar, fazer a defesa oral em audiência, em decorrência de que o advogado não conseguiu juntar a defesa em PDF-A. Aí você tinha que marcar que o prazo era de 20 minutos. Só lembrando a vocês, vamos pegar aqui uma lousa digital, o que eu tenho que fazer em contestação, gente? Olha como é que é difícil, né, você fazer tudo isso em 20 minutos. Porque contestação, eu tenho 4 tipos de defesa. Bora relembrar aqui, ó. Primeiras defesas que eu vou alegar em contestação são as preliminares. São as defesas preliminares. Geralmente, essas defesas estão previstas no artigo 337 do CPC. Tá? Não é um rol taxativo, mas a grande maioria delas está presente no 337. Tá? Depois das preliminares, nós temos as prejudiciais de mérito. Prejudiciais de mérito. E dentro das prejudiciais de mérito, se destaca a prescrição, está prevista no artigo 11 da CLT, e a compensação, né? Que tem 2 súmulas, se eu não me engano é a 18 e a 48. Depois alguém confere para mim aí. Sei que a 18 48 eu não lembro bem, mas são 2 súmulas importantes que já vieram na prova de primeira fase de vocês. Depois, 3, ó, nós temos as defesas de mérito. Que a defesa de mérito nada mais é do que o direito do trabalho. Né? Como assim, Hamilton? O empregado quer horas extras, aí você vai se defender dizendo que ele não tem direito às horas extras, porque ele tinha um cargo de gestão, e o artigo 62 da CLT, inciso 2, diz que quem tem cargo de gestão e recebe uma gratificação de 40% ou mais, não tem direito à hora extra. Ou que o trabalho dele era externo, sem controle de jornada, ou que ele exercia a função de teletrabalho por produção ou tarefa, né? Tudo ali no 62, tá? Então, direito do trabalho puro mesmo, né? E aí temos o 4, que já apareceu 2 vezes na prova de primeira fase da OAB, que é a tão famosa reconvenção, que ela é aplicada na Justiça do Trabalho, e por omissão da nossa CLT, a gente aplica o Código de Processo Civil. Então, as perguntas que vieram, né, na prova de vocês foi uma cópia do CPC, né, do 343. Alguém confirmou, então é a 18 e a 48 mesmo, né? A 18 e a 48 tem a seguinte redação. Uma diz que eu só posso arguir compensação até a contestação, e a outra vem dizendo que eu só posso arguir como tese de defesa na compensação dívidas de natureza trabalhista. Lembrando, essas 2 súmulas já vieram na primeira fase e já vieram na segunda fase. Então, são 2 súmulas importantes, por isso que eu fiz questão, né, de citar para vocês, tá? Então, artigo 11 já veio várias vezes na primeira fase
e muitas vezes na segunda fase. Né? Artigo 343 do CPC já veio na primeira fase e já veio na segunda fase, né, quando eu tive que fazer reconvenção em contestação para contra-atacar e pedir um dano material que o empregado causou, né, ao ser dispensado da empresa. Então, são temas que aparecem com frequência na prova de vocês e vocês vão mapeando esses temas para irem estudando os artigos que eu vou falando aqui. Então, o ideal é você anotar todos os artigos que eu falo. Depois, para revisar o assunto, pega um Vadimeco atualizado, ou quem não tem um Vadimeco, vai no site do Planalto e estuda os artigos que eu mencionei aqui, porque todos eles são objeto de prova, tá? E como eu estudo as provas de vocês, eu lembro muita coisa de cabeça, tá? Então, voltando para cá, eu já sei que quanto tempo eu tenho para fazer tudo isso aqui, ó. Né? Se for oral, eu vou ter 20 minutos. O problema é fazer tudo isso em 20 minutos, né? Alegatos preliminares, né? Prejudicial de mérito. Só se eu gravar um áudio, né? E botar ali para o juiz escutar no modo 2 vezes mais do WhatsApp. Mas nem assim dá certo, porque o coitadinho no servidor precisa digitar, né? Então, até nisso você se prejudica se você pegar uma pessoa que digita na forma lenta. Apesar de você ter 20 minutos, você está à mercê também do servidor que vai digitar na ata de audiência, né, a sua defesa. Então, por isso que os advogados não fazem oral. Os advogados dão preferência para a juntada de PDF, contestação em PDF no PJE. Maravilha? Então, bora voltar para cá. Então, já sei que eu posso fazer isso, né? Aí, outra questão que já veio na primeira fase recente. Depois que a parte reclamada contestar o processo, ainda que eletronicamente, o empregado reclamante, autor da ação, ele não pode mais desistir, a não ser que o reclamado, o réu da ação, geralmente é a empresa, dê o seu consentimento. Então, como é que funciona isso, já que já vem em prova? Eu vou fazer a minha petição inicial e vou protocolar o processo. Então, o processo começa com a API e ele vai até a sentença. Então, eu posso desistir, desistir até a sentença. Depois da sentença, eu não posso. Então, sentenciou, eu não posso mais desistir. Então, antes, né, vou colocar aqui, não é nem até, para ficar mais certo para vocês entenderem melhor. Então, vamos colocar aqui, desistir antes de o juiz sentenciar. Então, sentenciou, não posso mais desistir. Mas vai chegar um momento no processo, vai chegar um momento no processo que a empresa vai contestar. Quando a empresa contestar, eu ainda posso desistir, mas eu vou precisar do consentimento do reclamado. Antes da contestação, eu posso desistir a qualquer momento, ou seja, sem consentimento do reclamado. Então, para a prova, você precisa memorizar dessa forma. Antes de contestar, eu posso desistir a qualquer momento, sem o consentimento do reclamado. Depois que já contestou, eu ainda posso desistir, porque o processo não foi sentenciado. Mas aí eu vou ficar dependendo da vontade ou do consentimento da empresa, do reclamado. Se ela não quiser que eu desista, o processo tem que permanecer, ainda que eu queira desistir. Tá bom? Isso aí está previsto, como nós vimos, no 841, parágrafo 3º. Isso aqui foi trazido pela reforma trabalhista do ano de 2017, gente, tá? Então, é muito importante ver na prova de vocês. Então, recapitulando, eu posso desistir? Posso. Mas aí eu tenho que observar 2 detalhes. Primeiro, o processo não pode estar sentenciado. Segundo, se já estiver contestado, quando contestou, para ter validade e o juiz homologar a minha desistência, eu tenho que ter o consentimento do reclamado. Maravilha? Tudo bem por aí? Podemos prosseguir?
Então, pronto. Vamos lá. Continuando aqui. Item 22 foi o tema que mais apareceu na prova de primeira fase, até onde eu parei de contar, 7 vezes. Bom, para eu entender esse item, eu preciso falar um pouco para vocês de competência. O que eu tenho aqui de competência? Quando você vai estudar lá teoria geral do processo, eu sei que eu tenho dois tipos de competência: a competência absoluta e a competência relativa. A competência absoluta, ela se divide em três, né? Matéria, pessoa e funcional, ou hierárquica, né? Três. O importante é que essas duas aqui que mais caem em prova, que é a combinação do artigo 114 da CF, leiam, mais o artigo 652 da CLT, tá? Quais processos devem tramitar na Justiça do Trabalho? Então, por exemplo, uma relação de empregado-empregador, que o empregado quer hora extra, dando moral, etc. e tal, né? Então, tem tudo isso lá no 114. As ações de responsabilidade civil, em que a empresa quer que a empresa, não, que o empregado quer que a empresa seja condenada a pagar um dano moral, material, estético, em decorrência de um acidente de trabalho, etc. Então, está tudo lá, tá? E a relativa, que essa relativa ela vai se dividir em duas, que é quais são, né? Valor da causa e lugar. Na área trabalhista, o valor da causa não se aplica igual como é aplicado no processo civil. Por quê? Porque aqui nós temos os ritos: ordinário, sumário, sumaríssimo e especiais. Então, não se aplica o valor da causa. Então, sobrou para a gente apenas o lugar. E a CLT, ela traz uma regra no 651, caput, que já veio na prova, e também lá no parágrafo 3º, que já veio na prova. Qual é a regra do 651 caput? Anotem isso, tá? Eu já sei que eu tenho que ajuizar um processo contra o meu empregador na Justiça do Trabalho. Mas em qual justiça? No Amazonas, Manaus, né? Em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo? Aonde que eu tenho que ajuizar? Eu já sei que é trabalhista. E aí você vai determinar o seguinte, ó, regra do caput: a ação trabalhista deve ser ajuizada no local onde o empregado prestou os serviços para o empregador. Por que essa regra privilegia os empregados? Porque hoje, né, e já há muito tempo, né, hoje, né, uma das melhores provas que o empregado tem são as testemunhas. E, geralmente, as testemunhas estão no local em que o empregado presta serviço. Então, para facilitar o acesso ao judiciário, né, foi criada essa regra no processo do trabalho. Qual regra? Regra de ajuizar a ação no local em que o empregado presta serviço, para ele ter amplo acesso ao judiciário e os meios de prova. Só que aí os empregadores começaram a fraudar. Colocavam o empregado para prestar serviço no local, mas ele era de outra cidade. Aí, quando demitiam esse empregado, devolviam ele para a cidade de origem. Aí, como é que ele vai ajuizar? Porque ele não tem nem dinheiro para ir naquela cidade. Então, o parágrafo 3º, ele trouxe uma exceção. Quando o empregado é contratado em uma cidade, mas presta serviços em outra cidade, ele pode optar, é ele que escolhe, pelo local em que ele foi contratado ou local em que ele prestou serviços. Então, isso é uma opção do empregado. Então, isso aqui já veio na primeira fase muitas vezes, então decorem isso. Tá? E também já veio na segunda fase
para vocês responderem questões aonde o empregado tem que ajuizar a ação, tá? Então, sabendo isso, eu tenho que saber que o próximo passo, quando o empregado ele erra, não ajuizou a ação no local certo. Então, quando ele não ajuizar a ação no local certo, então isso aqui é importante para vocês, é essa informação. Não ajuizar a ação trabalhista no local certo. Então, quando ele não ajuizar a ação trabalhista no local certo, surge uma oportunidade de defesa para a empresa. A empresa pode apresentar uma defesa que é conhecida como exceção de incompetência relativa em razão do lugar. Então, veja bem, abre uma defesa. Abre uma defesa. Qual é a defesa? Exceção de incompetência relativa em razão do lugar. O que você vai sinalizar? Ei, juiz, você é a justiça competente, que é a justiça do trabalho. Contudo, entretanto, todavia, o empregado escolheu o local errado. Não escolheu o local em que ele prestou serviços. Bom, a Vanessa, ela está me mutando aqui. A próxima vez, infelizmente, eu vou ter que tirar ela da aula, porque já é a segunda vez. E aí atrapalha para todo mundo. Tá bom, Vanessa? Não faça mais, porque atrapalha aqui para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Então, já sei, né, que a exceção de competência eu vou utilizar quando a pessoa ajuizar a ação na localidade errada. Beleza? Mas aí é que vem umas regrinhas importantes para a nossa prova. Foi modificado com a reforma trabalhista. O que foi modificado com a reforma trabalhista? Prazo. Prazo. Antigamente, tudo bem, Vanessa? Antigamente, tá? Antigamente, essa exceção, ela era apresentada na audiência trabalhista junto com a contestação. Muitos faziam, inclusive, em preliminar de contestação, como manda o CPC lá no 337. Só que você, hoje, desde 2017, da época da reforma trabalhista, você não pode mais fazer assim, porque mudou o prazo. Então, veja bem, qual é o prazo que eu tenho para apresentar uma exceção de incompetência relativa em razão do lugar na Justiça do Trabalho? Prazo mudou, agora é de 5 dias. E esse prazo de 5 dias começa a contar, do recebimento da notificação da ação trabalhista. Então, eu tenho um prazo de quantos dias, meu povo? 5 dias. Quando é que ele começa a contar? Do dia que você recebeu aquela notificação da ação trabalhista. Então, lógico que esse prazo de 5 dias são 5 dias úteis, né? 5 dias úteis. Maravilha? Professor Hamilton, o cara não alegou a exceção de incompetência relativa em razão do lugar em 5 dias. Escoado o prazo? O juiz de incompetente passa a ser o quê? Competente. Nós temos uma prorrogação de competência.
E olha uma OBS importante que já veio na prova de vocês, ó. Juiz não pode, de ofício, conhecer isso, tá? O juiz não pode conhecer essa defesa de ofício, porque é um dever das partes, já que é uma matéria relativa, né, privada às partes. Não é uma matéria de ordem pública. O juiz não pode conhecer de ofício, como, por exemplo, a incompetência absoluta, que ele pode conhecer de ofício. Incompetência relativa é um dever da parte arguir, se ela não arguiu de incompetente, o juiz passa a ser competente. Quem tiver com o vadimeco aberto aí, confere para mim se é a OJ 149, ou é da SDI 1 ou é da SDI 2. Confere para mim. Eu sei que é 149, mas não lembro se é SDI 1 ou SDI 2, tá? Quem tiver com o vadimeco aberto, ajuda aí para a gente colocar certinho a fundamentação para vocês estudarem. Maravilha? Então, já sei que eu tenho um prazo de 5 dias, já sei que esse prazo de 5 dias começa a contar do recebimento da notificação trabalhista, e eu já sei também que, se eu não alegar nesse prazo de 5 dias, ocorre a prorrogação de incompetência, o juiz que era incompetente passa a ser competente. SDI 2, então, pronto. Ó, aí, então, confirmou aí. Então, corrijam aí, SDI 2. Então, tá? Então, o juiz não pode conhecer de ofício. Até aqui, tudo ok, meu povo? Podemos avançar um pouquinho mais nesse conteúdo? Então, de novo, esse tema já veio 7 vezes na prova de vocês, de primeira fase, tá? De primeira fase. Então, próximo ponto. O próximo ponto, quando o juiz receber, né? Quando o juiz receber a notificação da exceção lá, receber a peça da exceção, ele vai suspender o processo principal. Por que ele vai suspender o processo principal? Porque ele não sabe se ele é competente ou não. Como é que ele vai decidir num processo que ele é incompetente, que está sendo alegado a incompetência dele? Então, ele suspende o processo principal para decidir a exceção. Beleza? Ponto. Qual é o próximo passo agora? Se eu já ajuizei uma defesa, o juiz já suspendeu o processo principal, eu tenho que dar o contraditório para a outra parte. Então, o juiz abre prazo de 5 dias. Para quem? Reclamante, que é conhecido como exceto. Se perguntarem lá na prova, o nome dele, reclamante exceto, é quem responde à exceção. Excipiente é quem apresenta a exceção e quem responde à exceção é o exceto. Então, veja bem, aqui nós temos outra modificação com a reforma trabalhista. Porque antes, esse prazo era de 24 horas. Olha que loucura. Só que nós temos que ter paridade de armas. Se a pessoa tem 5 dias para alegar, por que não dar 5 dias para outra se defender? Então, a lei da reforma, acertadamente, consertou o prazo do exceto. Qual é o prazo agora? Também 5 dias úteis, contado em dias úteis, tá? Bom, então já se defendeu. Qual é o próximo passo? Produção de provas. Produção de provas. O juiz vai perguntar se alguém quer produzir provas. E aí é outra novidade, porque antigamente eu tinha que ir lá naquela cidade, lembra que eu falei? Na audiência, junto com a contestação, apresentar a exceção. Aí o juiz suspendia o processo e eu voltava para Manaus. Marcava uma nova audiência para produzir provas, depois da defesa do exceto, né? Aí eu voltava lá de novo. Olha o problema que eu ia ficar viajando, né? Muito gasto para a empresa e para os advogados que tinham que custear aí, né, a ida de seus advogados para até a audiência.
E aí foi tudo regularizado, porque veio o tal do PJE. O que é PJE, professor? Processo Judicial Eletrônico. Eu apresento a exceção no PJE, não preciso ir lá em 5 dias, o juiz recebe a exceção, suspende o processo principal, dá vista ao exceto, né, de 5 dias, o exceto responde, ele dá um despacho perguntando se as partes querem produzir provas. E quem quer produzir prova vai dizer, olha, eu tenho testemunhas, eu tenho, né, documentos, etc. Tal. Então, testemunha. O autor da ação, que entrou lá no local errado, as testemunhas dele, bem provável, estão lá. Estão lá, elas vão ser ouvidas. Qual era o grande problema? O problema era a testemunha do reclamado, que agora é o recipiente, que entrou com a exceção, que está em outra cidade. Tu já pensou em ter que voar, levar um monte de testemunha para o dia da audiência? Olha o gasto que ia ter, né? E muitas vezes o juiz não consegue fazer, as testemunhas só iam passear. Então, hoje o juiz vai fazer a produção de provas, oitiva, olha lá, oitiva do recipiente e testemunhas por meio de carta. Qual é essa carta, hein, gente, que eu vou utilizar? Eu tenho 3 tipos de carta no processo. Carta de ordem, carta rogatória, carta precatória. Qual dessas 3 eu vou utilizar aqui para fazer a oitiva do recipiente, que está em outra cidade, e das testemunhas dele? Ó, carta o quê? Pré. Qual o nome? Precatória. É isso? Então, vai ouvir por meio de carta. Vai mandar uma carta para outra cidade, né, para poder lá ser ouvido, né, pelo juiz da outra cidade. Tá? Depois disso, já teve a produção de provas. O juiz vai decidir, né, em que ele vai decidir um incidente. Se ele vai decidir um incidente que não vai pôr fim ao processo, isso é o quê? Uma decisão interlocutória. Né? Decisão interlocutória. Certo? Quando ele decidir o incidente, 2 providências ele pode tomar. Ou ele acolhe e se julga incompetente, ou ele não acolhe o incidente e se julga ainda competente. Não, não, o processo vai ficar comigo mesmo, eu que tenho, né, que julgar esse processo. Aqui, meus senhores, é que é o grande problema da prova. Por que é o grande problema da prova? Porque decisão interlocutória, se você pegar o parágrafo 1º do artigo 893 da nossa boa e velha CLT, ele vai te dizer que no processo do trabalho não cabe recurso de imediato de decisão interlocutória. E aí as partes pegam isso, né, quem vai fazer a prova, e decora fielmente. Só que vocês, melhores do que ninguém, sabem que toda regra possui a sua exceção. E aí, quando o juiz acolhe a incompetência relativa em razão do lugar, dizendo que ele é incompetente, ele vai remeter esse processo para o juízo competente. O TST, prevendo que isso vai prejudicar fortemente o autor da ação, deu uma colher de chá e permitiu que, nesse caso, a parte apresentasse um recurso. Então, se você fizer a leitura da súmula 214, a linha C, você vai encontrar que, né, o TST diz, né, que cabe recurso. E qual é o recurso, Hamilton? Recurso ordinário. Então, teve prova que perguntou se cabia recurso,
e outras provas perguntando qual o recurso que cabia. Então, cabe recurso quando o juiz acolhe a exceção se julgando incompetente, e o recurso cabível é o recurso ordinário. Tá? Agora, quando o juiz não acolhe e se julga competente, não cabe recurso de imediato. Então, nesse momento, não cabe recurso algum. Quando lá na frente o juiz decidir o mérito do processo, pode, né, o recipiente apresentar, né, lá nas preliminares do recurso ordinário da decisão de mérito, uma nova alegação de incompetência em razão do lugar. Então, o que eu aconselho a vocês para a prova? Prestem atenção nessa palavra aqui, ó, que geralmente vocês conseguem matar a questão. Quando o juiz acolhe a exceção, cabe recurso. Qual recurso? Recurso ordinário, apesar de ser uma decisão interlocutória. De novo, esse tema que foi, né, tese de das maiorias das questões sobre esse assunto na prova. Então, decorem isso, tá? O que eu peço? Quem tem livro de questões, depois das minhas aulas aqui, tenta pegar o livro de questões e tenta responder as questões pertinentes ao assunto, né? E aí você vai ter uma facilidade de memorizar, porque a prova de vocês, ela repete muito as questões. Então, veja que esse tema, eu contei, são 7 questões. Então, repetiu demais, tá? E aí você me diz lá depois no grupo do WhatsApp, né? Não vale falar de futebol, nem de religião, nem de política, mas vale a gente falar lá no nosso grupo do aulão gratuito sobre prova da OAB, né? Cuidado com o compartilhamento de material, porque tem direitos autorais envolvidos ali. Né? Mas se for um material próprio de você, uma questão, uma foto de uma questão que você está com dúvida ou quer compartilhar com um colega, fique à vontade. Só não vale bagunçar lá, né? Figurinha também, torta e à direita não vale, para poder a gente manter uma regra no grupo, porque senão vou ter que silenciar o grupo e só eu falo para poder ficar coerente e as pessoas terem acesso às informações. Mas tudo que for para ajudar, eu vou permitir, porque a minha ideia aqui é propagar conhecimento e vocês terem êxito na prova da OAB. Então, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu me comprometi de fazer isso, inclusive de forma gratuita. Tá bom? Beleza? Então, ó, todo mundo entendeu esse tema? Professor Hamilton, aonde está isso na CLT? Tudo que eu falei está na CLT, no artigo 800. Peguem lá esse artigo que você vai estudar passo por passo do que eu falei para vocês. Por que ele é bem provável de vir na prova de vocês? Porque a reforma trabalhista, vocês viram aí, do ano de 2017, mudou bem esse tema. Então, aqui eu citei entendimento jurisprudencial do TST, que é o J 149, item 2. Citei a súmula 214, a linha C, que cabe recurso de imediato quando o juiz acolhe. Então, vimos várias modificações com a reforma trabalhista. Então, interessante, né? Depois eu compartilho com vocês lá no grupo essa lousa, para vocês pegarem isso e estudarem, né, com afinco, porque provavelmente pode ser uma questão, e é a questão que salva aí para vocês, quem está, né, próximo de gabaritar ali, né, a prova, de chegar aos seus 40, que 40 aprovado já era, né? Está dentro da segunda fase. Essa é a nossa ideia. Então, vamos voltar para o nosso material. Então, tudo que eu falei aqui está explicado na lousa. Vamos para o 23. Chegando no 23, diz assim, ó: após a defesa, segue-se a instrução do processo, podendo o juiz interrogar os litigantes. Para que o juiz vai fazer, né, vai tomar o depoimento das partes? Para tentar o quê? A confissão. Né? Serão a seguir ouvidas as testemunhas, começando pelas testemunhas do reclamante, autor da ação, depois delas, testemunhas do reclamado, réu da ação. Depois, ele pode ouvir os peritos e os técnicos para algum tipo de esclarecimento, se ele achar necessário. Tá? Então, houve parte, reclamante, reclamado, testemunhas do reclamante depois do reclamado, peritos e técnicos que tiver algum esclarecimento a ser feito em audiência. Tá bom?
Hamilton, como é que eu faço? Pergunta de prova de primeira fase. Como é que eu faço a tomada de depoimento na área trabalhista, tanto das testemunhas quanto das partes? Na trabalhista, ainda está sendo feito pelo modo presidencialista. Significa dizer o quê? Que esse artigo 459 do Código de Processo Civil, que permite a inquirição direta, não é aplicado ao processo do trabalho. E, Hamilton, eu não estou entendendo nada. Veja bem, você vai entender agora. Quando você tem uma pergunta para fazer para uma testemunha ou para a parte, você não faz direto a pergunta para a testemunha. Você fala, excelência, eu queria saber qual horário que a testemunha entrava na empresa e qual horário que a testemunha saía da empresa. Aí o juiz vai refazer a pergunta para a testemunha. No CPC, via 459, essa pergunta já é feita direto para a testemunha, né? Pelo advogado ou pela parte. Ou então direto para a parte contrária, sem a intervenção do juiz, ela só responde para o juiz. Só que isso não é aplicado ao processo do trabalho, porque, no nosso caso, ainda estamos sendo utilizados, ainda utilizamos o sistema presidencialista, conforme instrução normativa de número 39 de 2016 do TST, em seu artigo 11. Então, aplica-se o meio indireto. Passa a pergunta para o juiz para ele refazer para a parte. Né? É um pouco arcaico, demora mais o processo. Já deviam ter sido aplicado o Código de Processo Civil perfeitamente, que é muito mais rápido e mais célere, já que nós temos muitas audiências por dia. Coitado do juiz, né? Então, vamos lá. Também já veio na primeira fase, hein? Cuidado com isso. Vamos para o 25. 25, ó. O artigo 819 da CLT determina que o depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz. Proceder-se-á da mesma forma quando se tratar de surdo e mudo, ou de mudo que não saiba escrever. Até aqui não veio em prova ainda, nunca vi uma prova perguntando o 819, mas já vi provas aplicando a parte final do 819, que é o parágrafo 2º, se eu não me engano, sobre as despesas do intérprete. Quem é que paga as despesas do intérprete? Então, as despesas do intérprete correrão por conta da parte sucumbente. Quem é parte sucumbente? Quem perde o processo. Salvo se essa parte que perdeu o processo for beneficiária da justiça gratuita, que aí quem vai arcar com essas custas, né, do intérprete, quem vai pagar esse intérprete é a União. Maravilha? Então, essa parte final já veio em prova de primeira fase da OAB. Então, parte final já veio em prova de primeira fase da OAB. Quem paga, né, as despesas do intérprete para traduzir o que a pessoa está falando quando não sabe falar a língua portuguesa, ou para traduzir o que foi dito por surdo e mudo, né, em que há necessidade de ter um intérprete, tá? Vai ser a parte sucumbente. Se quem perdeu essa parte sucumbente for beneficiária da justiça gratuita, é a União que vai fazer o pagamento desse intérprete, tá? Bom, vamos para o 26 agora. Diferente do processo civil, que determina no parágrafo 4º do 357, né, que a parte que tenha se determinado a produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias para apresentar o quê? O rol prévio de testemunhas. Então, lá no processo civil, o juiz dá um despacho perguntando se as partes têm interesse em produzir provas e se tem interesse, se for testemunhas, que indique o nome completo e endereço, né, apresente o rol prévio que ele vai mandar notificar para comparecer na audiência de instrução e julgamento. No processo do trabalho, isso não se aplica.
Por que que o 357, parágrafo 4º do CPC não se aplica? Porque vamos lá pegar uma lousa digital. Bom, quando eu falo de aplicação do CPC no processo de trabalho, eu tenho que dividir isso aqui em duas partes. Fase de conhecimento e fase de execução. Tá? Fase de conhecimento, ó, artigo, se não me engano, 7, depois alguém confere para mim, 69 da CLT. Se não me falha a memória, é ele. 769 da CLT. Quem está aí, nos ajudantes da aula de hoje, confere isso aí. Como é que eu vou aplicar? Ó? Eu tenho que ter omissão ou uma norma incompleta da CLT. Tá? Quando eu tenho uma omissão ou uma norma incompleta, né, na CLT, isso me autoriza a aplicação do CPC. Então, veja bem, eu tenho que ter uma omissão, tá? Ou uma norma incompleta da CLT, para eu poder aplicar. Obrigado, né, Sônia e Ayrton. Ó, para poder aplicar o Código de Processo Civil. Mas não é só isso. Somado a isso, vou colocar um maisinho aqui, pegar uma cor diferente, ó. Compatibilidade do artigo do CPC com princípios trabalhistas, ou seja, do processo de trabalho, né? Então, vou até apagar aqui para colocar correto. Princípios do processo do trabalho, para vocês entenderem melhor. Pronto. Então, veja bem. Então, além de omissão ou norma incompleta, eu tenho que pegar aquela norma que vai suprir a omissão ou que vai completar, né, aquela norma incompleta, ela tem que ser compatível com os princípios do processo do trabalho. Aí, vamos lá. Vamos pegar de exemplo. Se você pegar aqui, exemplo, o artigo 229 do CPC, que ele vai falar, olha, litisconsorte com procuradores distintos para falar no processo tem prazo em dobro. Ele não se aplica ao processo do trabalho. Por que que ele não se aplica ao processo do trabalho? Porque a OJ, e aí de novo, galera que está acompanhando a aula, confere. 310 da SDI 1, ela diz que esse artigo, apesar de ter uma omissão na CLT, ele não é compatível com o princípio da celeridade que vigora no processo do trabalho. Logo, ele não é aplicado. É um artigo que já veio muitas vezes na segunda fase da OAB, perguntando da sua aplicação no processo do trabalho. Então, ele não se aplica, tá? Por que que ele não se aplica? Apesar da CLT ser omissa, né, ele não se aplica, por quê? Porque ele é incompatível com o princípio da celeridade que vigora ali no processo do trabalho, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Complementando aqui, quem quiser ver, nós temos também o artigo 15 do CPC, tá? Então, o artigo 15.769 determina uma aplicação subsidiária do processo civil no processo do trabalho, desde que tenhamos uma omissão, obrigado, Ayrton, tenhamos uma omissão
na CLT, ou tem a norma, mas ela não está completa, ela está incompleta, aí eu corro lá para o processo civil. Pegando lá, né, o CPC, o artigo que eu quero, eu preciso verificar se ele está o quê? Compatível com os princípios do processo do trabalho. Mas quando eu falo na fase de execução, eu também tenho a mesma regra aqui, ó, omissão ou norma incompleta, tá? Da CLT. Mas aí, antes de ir no CPC, também tem mais compatibilidade, ó, compatibilidade com princípios. Só que antes de ir no CPC, ele manda eu ir para a lei 6830 de 80, que é a LEF, Lei de Execução Fiscal. Aí sim, se essa norma estiver omissa, que é bem provável que esteja, aí eu vou para o CPC. Então, ele tem uma regra. Antes de ir para o CPC, pesquise na Lei de Execução Fiscal. Professor, aonde que eu encontro isso? Lá no artigo 889 da CLT. Então, muito cuidado se a pergunta se refere à fase de conhecimento ou se a pergunta se refere à fase de execução. Tá? Cuidado com isso na prova de vocês. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Podemos prosseguir? Me dá um ok aí que a gente prossegue, gente. Eu vou tomar um cafezinho. Sônia, Flávio. Vamos lá. Meu amigo Flamarion. Vamos lá, continuando. Então, veja bem, como nesse caso aqui, a CLT, ela tem regra própria, eu não vou aplicar o 357, gente, parágrafo 4º do CPC, que manda entregar rol prévio de testemunhas. Por quê? A CLT tem duas normas, o 825 e o 845. Ambos mandam a parte levar as suas testemunhas para a audiência, espontaneamente. Então, cada parte comparecerá à audiência, né, em que eles vão depor e vai utilizar lá a prova testemunhal, independentemente de notificação do juiz ou intimação. Você leva espontaneamente, convida essa testemunha para comparecer. Ponto. Aí sim, se devidamente convidada, você comprovou o convite para o juiz e a testemunha não compareceu, e ela é necessária para o seu processo, o juiz, né, vai adiar o processo, e aí ele vai, né, solicitar o nome completo e endereço, porque é agora que ele vai apresentar lá uma intimação para essa testemunha comparecer numa próxima audiência. Se intimada essa testemunha, mesmo assim, nessa próxima audiência, ela não comparece mais uma vez, o juiz vai adiar mais uma vez a audiência, só que agora ele vai fazer a condução dessa testemunha de forma coercitiva. Então, veja bem, primeiro momento, o juiz não vai intimar ninguém, é você que tem que levar, né? Você convida e leva para a audiência. Se ela não compareceu e você tiver a comprovação desse convite, e se essa testemunha, a seu ver, for necessária, né, no processo para você ganhar, você solicita o adiamento e pede para o juiz intimá-la, né, por meio da própria justiça. Ela vai ser intimada por meio do juízo. E aí, se de novo ela não compareceu, o juiz adia mais uma vez e faz a condução coercitiva, tá? Muito cuidado com isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aí, eu tenho que saber a quantidade de testemunhos. Só pegar um negócio aqui para eu explicar para vocês. Nós já vimos, né, que no processo eu tenho alguns ritos. O juiz é o mesmo, que vai mudar é o rito do processo. Então, vocês sabem que nós temos o rito ordinário, os que mais são utilizados, né? E o sumaríssimo. Tem o rito sumário também, que são causas até 2 salários mínimos. Vamos pegar esses dois aqui, que são os que mais perguntam em prova. Rito ordinário.
Quando que o processo vai ser pelo rito ordinário? Quando o valor da causa for maior do que 40 salários mínimos. Quando que vai ser o sumaríssimo? Quando o valor da causa for maior que 2 salários mínimos, menor ou igual a 40 salários mínimos. Porque se ele for menor que 2 salários mínimos, ele é rito sumário, tá? Agora, olha que interessante aqui. Existem processos, tá? Que o valor da causa é menor que 40 salários mínimos, mas não pode tramitar pelo sumaríssimo. Que processos são esses? Quando a administração pública for parte, campeão de prova, muitas vezes na primeira fase da OAB, que é o 852A da CLT, parágrafo único. Está lá. A administração pública não pode tramitar pelo rito sumaríssimo. Mas por quê, professor? Porque, veja bem, a administração pública ela fica parando o processo, porque ela tem prazo 4 vezes maior para ter a primeira audiência, 2 vezes maior para recorrer, etc. e tal. Então, ela atrasa o processo. E o rito sumaríssimo ele é uma corrida, ele é muito rápido, ele precisa de uma agilidade maior do que já tem na trabalhista. Então, por isso que, por lei, artigo 852A, parágrafo único da CLT, ele exclui do rito sumaríssimo o quê? Exclui do rito sumaríssimo a administração pública. Tá? 2. Também está fora do rito sumaríssimo quando a parte necessitar de citação por edital. Por quê? Não cabe citação por edital no sumaríssimo. Por que não cabe citação por edital no sumaríssimo? Porque, de novo, o edital atrasa o processo e sumaríssimo é corrida. Então, você vai encontrar isso aqui, ó, no 852B da CLT. 852B da CLT. Terceiro, pedido, né? Quando o pedido não for certo. E determinado. Tá? Então, não cabe pedido ilíquido na trabalhista, no sumaríssimo. Então, 3 situações que, mesmo o valor da causa sendo menor que 40 salários mínimos, você vai tirar isso, né, do sumaríssimo. Também, ó, tanto esse quanto esse, o fundamento é o mesmo, 852B de bola, só vai mudar o inciso 1, 2 e 3. Tá? Então, muito, muito, muito cuidado com isso na prova de vocês, que é campeão de prova. Isso aí. Então, regra geral, eu já aprendi quando que vai ser rito ordinário, quando que vai ser sumaríssimo. No rito ordinário, como são processos de maiores valores, cada parte pode até 3 testemunhas. Então, cada parte, 3 testemunhas. Cada parte, 3 testemunhas, tá? Então, cuidado com isso aí. No rito sumaríssimo, causas rápidas de até 40 salários mínimos, cada parte pode até o quê? 2 testemunhas. 2 testemunhas, tá certo? Decorem isso, que vem muito em prova de primeira fase, quantidade de testemunhas que a parte pode utilizar no rito sumaríssimo e no rito ordinário. Então, já sei quando o meu processo tramita pelo rito ordinário e já sei quantas testemunhas eu posso utilizar nesses ritos, tá bom? Só lembrando que o artigo 821, que trata ali das testemunhas no ordinário, fez previsão para 6 testemunhas quando for a ação de inquérito
judicial para apuração de cada falta grave. 6 testemunhas para cada parte. Então, a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, que está previsto no artigo 853 da CLT, são 6 testemunhas para cada parte. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Bora voltar para o nosso material e dar prosseguimento aqui. Então, coloquei tudo direitinho aí para vocês, ó. Tá? Procedimento sumaríssimo, tá aí, ó, 852H, parágrafo 3º, etc. Ó. Questão foi objeto da prova de segunda fase, ó, do exame de número 32. Né? Item 29, ó. O que é contradita? Ó, a contradita, que está aqui, é você invalidar uma testemunha. Então, o que é contradita? Excelência, pela ordem, eu vou contraditar a testemunha. Mas por que, doutor Hamilton? Porque aquela testemunha ela é parente da parte, ela é amiga íntima da parte, ela é inimiga da parte, ela tem interesse no processo, ela não serve para ser testemunha. Então, você tem que fazer a contradita. É um dever seu contraditar a testemunha, provar para o juiz que aquela testemunha, né, não serve para ser ouvida no processo. Tá? Então, vamos lá. Contradita é impugnação da testemunha pela parte contrária, arguindo-lhe, por exemplo, sua incapacidade, seu impedimento ou sua suspeição. Qual é o momento que eu devo fazer a contradita? Bom, primeiro, quando a testemunha ela entra na sala de audiência, o juiz ele vai fazer o quê? A qualificação da testemunha. Seu Raimundo, seu nome completo, aí ele fala o nome. Data que o senhor nasceu, né? Seu CPF e seu endereço. Bom, depois que ele fez ali a qualificação, ele vai fazer a testemunha prestar um compromisso de dizer a verdade perante a justiça. Então, é nesse vácuo, depois da qualificação, antes do compromisso, né? Porque se ele não fizer isso, vai ter a preclusão, aquela testemunha não vai poder mais ser contraditada. Então, qual é o momento? Depois da qualificação, antes do compromisso. Professor, na CLT tem isso aí? Não. A gente utiliza emprestado o parágrafo 1º do 457 do CPC. Por quê? Porque a CLT é omissa, como estamos na fase de conhecimento, o 769 da CLT me autoriza a aplicar o CPC. Aí eu vou para o CPC, encontro o parágrafo 1º do 457 do CPC e faço a aplicação no processo do trabalho para contraditar aquela testemunha, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Hamilton, e a testemunha que ela é pega mentindo em juízo? A testemunha que mente em juízo já não é de hoje que o Código Penal prevê um crime de falso testemunho. Aí eu não recordo de cabeça, porque penal faz muito tempo que eu não estudo. Mas, salvo engano, é o 340 ou 345 do Código Penal que prevê o crime de falso testemunho. Depois alguém joga no Google aí que dá o artigo certinho. Então, veja bem, a testemunha que é pega mentindo em juízo, ela vai responder perante a Justiça Federal, não é a trabalhista, porque o juiz de trabalho não tem competência criminal, né, ao crime de falso testemunho. Tá? Então, veja, o juiz pegou a testemunha mentindo, o que ele tinha que fazer? Mandar aquela ata de audiência para a Polícia Federal, a Polícia Federal ia tomar os procedimentos cabíveis, depois ia enviar lá para o Ministério Público Federal, ele ia analisar o caso, se achasse pertinente, né, entrava lá com a ação penal. Era assim que funcionava. Aí, o processo prosseguia na Justiça Federal. Só que isso é muito trabalhoso, e eu nunca vi dar em nada no final. Né? Então, veja bem, nenhum juiz fazia esse procedimento todo, ele dava um esporro ali na testemunha, na audiência, olha, você está mentindo, não pode, tal, isso é crime, posso prender o senhor, e ficava por ali mesmo. Só que aí as testemunhas continuavam mentindo. Aí veio a reforma trabalhista, e lá no 793A, trouxe, né, a questão de perdas e danos, tá? Aquele que mente, será aplicado também uma multa de 1 até 10%
para a parte que agiu de má fé no processo. Só que não falava nada de testemunho. Só que o 793D de dado diz que pode se aplicar a testemunha que mentiu em juízo as mesmas penalidades, né, do 793A, ou seja, multa de 1 a 10% do valor da causa corrigido, né, para testemunha que mentiu em juízo. Então, veja, hoje, além de responder o crime de falso testemunho, que um não está incompatível com o outro, então pode ser os dois, tá? A testemunha, além de responder um crime de falso testemunho, no processo trabalhista, pode sofrer, sim, a penalidade de multa, conforme o 793D de dado. Mas qual é o grande problema aí? É que para o juiz condenar essa testemunha que não é parte no processo a penalidade de multa, ele precisa, nesse processo, abrir um incidente para deixar essa testemunha se defender, para ela ter o devido processo legal, porque ninguém pode ser condenado judicialmente, ou seja, perder seus bens sem o devido processo legal. E o devido processo legal tem a chance de defesa para a parte. Então, a testemunha, na chance de defesa dela, ela pode contestar, dizendo que não mentiu, ou ela pode voltar atrás e se retratar, que aí não vai ter a pena, né, o crime, e nem vai ter a penalidade se ela voltar, né, atrás antes da sentença do juiz. Tá? Então, muito cuidado com isso é muito importante para a prova, e foi uma novidade com a reforma trabalhista. Tá? Continuando aqui, ó, toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será, ó, qualificada, indicando nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, quando empregado, tempo de serviço naquela empresa, né, ficando sujeito, em causa de falsidade, ó, às leis penais. Além das leis penais, o 793D de dado, que prevê o quê? Multa pelo crime de pela situação de testemunho falso na justiça, né? Então, tá tudo aí direitinho no 31, como eu expliquei, tá? Bom, 32, ó. Testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo, inimigo de qualquer das partes, né, não vai prestar compromisso porque não vai poder ser testemunha. Mas ela pode ser ouvida no processo como simples informante. Aí o juiz, na hora de sentenciar, vai dar o devido valor àquele depoimento daquele informante. Pode ser que aproveite, pode ser que não, a critério do juiz. Tá? Então, veja bem, amigo íntimo. Ah, ele é amigo de Facebook, amigo de Instagram, amigo de TikTok, é amigo íntimo? Não. A não ser que o cara frequente casa, apareça nas fotos, em questão de amizade mais íntima mesmo. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais e nunca frequentei, não sei nem onde as pessoas moram, muitas vezes. Então, não quer dizer que eu sou amigo íntimo de ninguém. Agora, se tem na rede social uma foto minha na festa de aniversário do filho da pessoa, só é convidado para o aniversário de filho que é amigo íntimo, né? Tá? Então, veja bem, a mesma coisa inimigo. Se eu tenho uma inimizade, eu também não posso ser testemunha no processo, tá? Então, fique bem atento quanto a isso. Aí, uma questão que aparece em prova algumas vezes, tanto na primeira fase quanto na segunda fase da OAB, é que quando a testemunha também tem um processo contra a empresa, se ela é suspeita. O TST já pacificou esse tema por meio da súmula 357, meus amigos. Bom, o que diz a súmula 357? Ó, não torna suspeita a testemunha o simples fato, tá, de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador na Justiça do Trabalho. Para ela ser, né, suspeita, tem que ficar comprovado o interesse no processo, a troca de favores. Então, aí sim ela é suspeita, mas isso é muito difícil na prática de acontecer, tá? Então, decorem a súmula para a prova.
o simples fato de já ter litigado ou estar litigando contra o mesmo empregador não torna essa testemunha suspeita, ok? Então, cuidado com isso na prova, tá? Bom, no processo, eu posso necessitar de provas periciais. Posso. E quando que eu vou precisar de provas periciais? Bom, quando o juiz necessitar de algum conhecimento mais técnico, mais científico, que ele não tem esse conhecimento, tá? Então, quando necessitar as provas do processo de conhecimento técnico ou científico, o juiz pode nomear perito. Bom, exemplo, processos de insalubridade. Eu quero saber se, de fato, o ambiente de trabalho é insalubre, muito quente. O juiz não tem como saber se é muito quente ou não, se ele não nomear um perito para poder a pessoa levar um aparelho para fazer a aferição, né, da temperatura. Tá? Então, veja bem, no processo do trabalho, as perícias, né, são realizadas por perito nomeado pela Justiça do Trabalho. Tá? E essa prova pericial, aplicando ali o 464 do Código de Processo Civil, pode ser em exame, vistoria ou avaliação de pessoas ou locais de trabalho. Tá? Então, perfeitamente válido. Aí vem umas perguntas, né, do dia a dia e de prova também de OAB e concurso público. Hamilton, quando o juiz recebe o laudo daquele perito, ele fica adstrito, ele fica limitado ao que está escrito no laudo? Não. É muito comum, na grande maioria das vezes, ele seguir o que o perito disse, porque ele é o especialista. Mas o juiz ele pode jogar contra o laudo. Mas para o juiz ir contra o laudo, ele precisa indicar outras provas, né, que embasem essa decisão dele. Então, ele não pode ir contra o laudo por ir contra o laudo. Ele tem que ir contra o laudo, indicando no processo quais as provas embasam aquela decisão dele. Então, regra geral, o juiz não está limitado, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, ele pode ir contra. Por quê? Porque o juiz, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, ele tem o que nós chamamos do livre convencimento motivado. E essa motivação exige que ele indique o quê? As outras provas que ele está utilizando para afastar aquele laudo pericial. Tá bom? Então, se você pegar o 479 do Código de Processo Civil, ele diz, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 731, que é o livre conhecimento motivado, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, muito importante isso para o dia a dia de vocês, que logo, logo vocês vão virar advogados, né? E também para a prova, tá? Na área trabalhista, geralmente, a nossa perícia, ela é utilizada para fazer a aferição de ambientes insalubres ou ambientes perigosos. Inclusive, se você pegar, né, o artigo 195, parágrafo 2º da CLT, ele exige que, na maioria das vezes, a perícia seja feita na forma obrigatória. Então, toda vez que você tiver um processo de insalubridade ou periculosidade, regra geral, pelo artigo 195, parágrafo 2º da CLT, o juiz do trabalho ele é obrigado a fazer a perícia. Então, vamos ver o que diz aqui o artigo. Arguida em juízo a insalubridade ou a periculosidade, será designada pelo juiz a realização de perícia a cargo de médico ou engenheiro do trabalho, e, na ausência desse, requisitada a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Como se vê, a lei não atribui faculdade ao juiz, mas a obrigação de determinar a realização de perícia técnica,
a fim de se averiguar a caracterização de ambiente insalubre ou perigoso, tá? Num contrato de trabalho, certo? Então, coloquei para vocês aí a redação, né, ó, do parágrafo 2º, tá, do 195. Aí, vamos para uma questão importante. Hamilton, a parte está arguindo insalubridade pelo calor, só que a empresa não compareceu à audiência inaugural. Empresa que não comparece à audiência inaugural, nós estamos diante de uma revelia. E o Tribunal Superior do Trabalho entende que, mesmo nos casos de revelia, se tiver pedido de insalubridade ou periculosidade, a regra geral é que deve ser feita a perícia nesse processo. Se não for feita a perícia, a empresa, mesmo sendo revel, ela pode recorrer para o TRT ou até mesmo para o TST, como eu trago para vocês aqui um recurso de revista em que foi parcialmente provido, ela conseguiu a anulação do processo, porque não houve a perícia no processo, né, que tinha uma periculosidade, tá? Então, muito cuidado com isso. Na maioria das vezes, é necessário, sim, no processo de insalubridade e periculosidade, a perícia, né, para aferir se o local é perigoso ou se o local é insalubre, certo? Então, pronto, isso aqui é importante para a prova de vocês. Observação. Também vem sendo considerado necessário o uso da perícia para constatar se a doença foi adquirida no trabalho ou nos casos de acidente de trabalho, né? Para que é necessário uma perícia? Para verificar, primeiro, se tem nexo causal entre as sequelas do acidente, né, e o acidente, isso que ele está narrando que ele sofreu. 2, para verificar o percentual de incapacidade, se é parcial, se é, né, definitiva, se é total, tá? Ou não. Então, preciso ter um perito para verificar isso. O juiz não vai conseguir fazer, né, e muito menos as partes. Uma vai dizer que não, outra vai dizer que sim. Então, uma pessoa capacitada é um médico do trabalho, por exemplo, né? Tá? Também, quando for doença do trabalho ou doença profissional, mais precisamente nas doenças do trabalho, porque nas doenças profissionais tem, né, um nexo causal presumido. Tem que ter a perícia para saber se é relacionado àquela doença com o trabalho. Porque uma lesão por esforço repetitivo, ela pode vir no trabalho da pessoa por executar movimentos repetitivos. Mas ela também pode vir por a pessoa malhar errado numa academia, né? Ou por ter adquirido isso em outro trabalho, já que tem um trabalho paralelo. Então, é interessante ter essa perícia. Então, a lei traz a obrigação apenas no caso de insalubridade e periculosidade, mas a vida prática também traz a gente uma obrigação nos processos de acidente de trabalho ou doenças do trabalho que são alegados nas suas petições iniciais, tá? Bom, vejamos agora, para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, que já está quase no finalzinho, tá? Quando que vai ser desnecessário a realização da perícia, tanto nos casos de insalubridade quanto de periculosidade? Primeiro, quando o local de trabalho está desativado, ele não existe mais. Então, a empresa era no local, esse local foi demolido. Então, a empresa no local, a empresa faliu, já entrou outra empresa naquele local e já modificou toda, né, o local anterior. Então, nesse caso, a OJ 278 da SDI1 do TST diz, ó, a realização de perícia, ela é obrigatória. Está aí, ó, é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova, porque não tem como ele fazer a perícia. 2, quando ocorrer o pagamento espontâneo, seja da periculosidade, seja da insalubridade, e o empregador, de uma hora para outra, suprimir esse pagamento. Não, estou deixando de pagar, porque não é mais insalubre o ambiente, não é mais perigoso o ambiente. Aí, nesse caso, né,
pode ser dispensado pelo juiz a perícia, porque já pagavam anteriormente e não houve modificação do local do trabalho. Então, vejam o que diz aqui a súmula. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade espontânea da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização de prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Então, se está incontroverso, não há necessidade de prova pericial. Veja bem que a súmula fala apenas da periculosidade, mas se você for pegar outros casos do TST, esse aqui de 2021, ele também fala em insalubridade, aplicando o mesmo entendimento da súmula 453, a insalubridade, né? 3, quando também está previsto já na lei ou os fatos são notórios. Por quê? Fato notório, segundo o 374 do Código de Processo Civil, independe de prova. Então, como que o fato é notório? Bom, é notório que o trabalho do bombeiro civil é perigoso. Não preciso fazer uma perícia para saber se o trabalho dele é perigoso ou não. Ele está ali para salvar a vida de terceiro em caso de acidente. O trabalho dele por si só é perigoso. Aquele cara que trabalha, né, como vigilante, protegendo o patrimônio de terceiros, por si só também você já vê que o trabalho dele é perigoso, porque ele vai trabalhar armado para se defender de bandidos que provavelmente vão estar armados e com armas melhor do que a dele. Então, é um trabalho perigoso. O trabalho do motociclista também é um trabalho perigoso. Quantos e quantos acidentes a gente não vê por dia aí de trabalhadores que exercem as suas profissões de moto, então, os entregadores, etc. e tal. Então, são trabalhos notórios, né, que são perigosos. Então, inclusive previsto na lei, se você pegar lá o item 2, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Veja bem, quem é que não ganha isso aqui veio na prova de primeira fase, hein? O vigia. Milton, o trabalho do vigia não é perigoso? É perigoso. Só que o trabalho do vigia não foi regulamentado pelo MTE como atividade perigosa. Porque, veja bem, não basta estar na lei. Além de estar na lei como um trabalho perigoso ou trabalho insalubre, tem que ter uma regularização pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o trabalho do vigia não está regulamentado como um trabalho perigoso. Tá? Parágrafo 4º, são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Tá? E aí, a Lei 11.901, no artigo 6, determina o pagamento, né, do adicional de periculosidade ao bombeiro civil, aquele, por exemplo, que fica ali no shopping, né, são bombeiros contratados via CLT, não é o bombeiro militar, né, é o bombeiro civil, que presta serviço para pessoas, né, jurídicas e físicas particulares, tá? Bom, também não vai ser necessário se utilizar no processo a tal da prova emprestada. O que é prova emprestada? O próprio CPC, né, de 2015, tratou de conceituar para a gente prova emprestada. E ele colocou lá no 372, o juiz, né, poderá admitir a utilização de prova produzida, olha lá, em outro processo. Então, eu vou pegar, por exemplo, um laudo pericial de um processo e vou trazer para outro processo, né? Esse juiz vai atribuir o valor e considerar adequado, lógico, ele sempre tem que observar o contraditório, tá? E para a gente finalizar a aula, né, e terminar aqui a questão da perícia, vamos estudar quem é que paga o perito. O perito, né, da justiça, quem vai pagar é a parte que perdeu o objeto da perícia. Então, a própria lei já diz, pagamento de perícia vai ser feito pela parte que perdeu, parte sucumbente, no objeto da perícia. Então, vou colocar aqui, objeto da perícia. Então, se a parte que perdeu
né, vai pagar, evidentemente que o juiz ele não pode exigir a antecipação desses honorários. Veja, se você pegar aqui, ó, o 790B de bola, ele coloca, ó, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte, ó, sucumbente no objeto, né, da perícia. Então, quem perdeu a perícia vai pagar o perito judicial. Aí, veja que está de roxo aqui, ó, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Isso não se aplica mais porque o STF entendeu que isso é inconstitucional. Então, está aqui a decisão do STF, ó, na ADIM 5766, ele considerou inconstitucional a parte que perde, né, o objeto da perícia, se for beneficiário da justiça gratuita, pagar esse perito. Então, quem vai pagar? Quem vai pagar quando a parte é beneficiária é a União. Nós temos, inclusive, súmula sobre isso. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui a súmula, mas eu acho que é a súmula 457. Não coloquei, né? Mas quem vai pagar aí é a União, com base na súmula 457 do TST. Então, súmula 457 do TST. Tá? Então, cuidado com questões de prova, por quê? Porque o 790B, ó, parte final, está inconstitucional, segundo o STF. Então, como quem paga é a parte sucumbente, que eu só sei quem é a parte sucumbente depois da perícia, o juiz não pode exigir pagamento antecipado. Inclusive, agora está na lei, ó. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Se o juiz faz isso, ele viola a lei. Se ele viola a lei, isso aqui é uma decisão interlocutória, não cabe recurso, mas a parte pode manejar, segundo a OJ 98 da SDI 2, né, SDI 2, ó, o tal do MS. Inclusive, foi objeto da prova de vocês fazer o MS, porque o juiz exigiu, né, na segunda fase, o pagamento antecipado da perícia, tá? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, quem é que paga? O perito assistente. Bom, quem paga o perito do juiz é quem perdeu o objeto da perícia. Quem paga o perito assistente é a parte que nomeou esse perito. Pouco importa se ela vai ganhar a perícia ou se ela vai perder a perícia. Como ele é um perito parcial, ele vai fazer de tudo para o cliente dele ganhar, então, evidentemente, que quem nomeou paga. É isso que vem dizendo a súmula 341 do TST, que também já veio na prova de primeira fase e também já veio na prova de segunda fase, ó. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora do objeto da perícia. Então, na nossa próxima aula, a gente continua aqui no item de número 39, e aí também já começamos um novo material. Então, fiquem atentos lá no nosso grupo do WhatsApp, que logo, logo eu já agendo com vocês a nossa próxima aula. Tá bom, meus amigos? Forte abraço a todos que estão presentes aí. A gente se encontra logo, logo, e aí a gente também está no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, a gente vai se falando por lá. Tá bom? Até mais, boa noite a todos. Abraço.